e especialização na arte de programação neurolinguística. Possui larga experiência no trabalho com o psiquismo humano, tanto como psicoterapeuta quanto como educador transpessoal. Experiência essa adquirida em 20 anos de prática clínica e nos inúmeros cursos, seminários e palestras que tem realizado ao longo de sua carreira. Bom, pessoalmente, amigavelmente, a gente pode dizer que nós conhecemos o Alírio há alguns anos, que ele visita a Flórida e dedica o seu tempo deixando o seu consultório médico lá na mão de outro amigo que trabalha com ele, para poder dividir o seu conhecimento e a sua experiência com todos nós. E ficamos por aqui. Valeu. Acho que agora se abaixar. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje, nós refletiremos juntos sobre o tema que está na tela, saúde espiritual. É o tema, inclusive, de uma coleção de livros sobre esse tema. O primeiro é a saúde espiritual, nós temos à disposição. O segundo, o cura espiritual da depressão. O terceiro, saúde existencial. E está para ser publicado agora no mês de abril, Energia Mental e Autocura. É o quarto livro dessa coleção. Então nós vamos refletir sobre o tema. Nós podemos engatado a coisa aqui está funcionando. Tente. Tá. Nós podemos comparar a saúde espiritual, metaforicamente, como um grande jardim. Todos nós buscamos essa saúde que nos proporciona a felicidade. Então nós estamos vendo aqui esse jardim, que na verdade é um parque próximo a Amsterdã, na Holanda, muito conhecido, para que nós possamos desenvolver a saúde espiritual e tornar a nossa intimidade florida dessa forma. Existe um caminho, e esse caminho, quem nos ensinou e nos ensina até hoje, é Jesus. Jesus, quando nos convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve. Então Jesus, nesses versículos, ele nos convida a uma ação. Ele nos convida a ir até Ele para um aprendizado. E todo esse processo, nós poderíamos dizer que é um processo que vamos desenvolver um caminho, que é esse caminho para a saúde espiritual. Esse caminho para a saúde espiritual, nós somos convidados a cultivar 3 situações.
cultivar o sentimento de aprendiz, cultivar o cumprimento do dever consciencial e cultivar uma profunda gratidão a Deus. A saúde espiritual é resultado dessas três ações: sentimento de aprendiz, dever consciencial e profunda gratidão a Deus. Vamos ver cada uma delas individualmente. O sentimento de aprendiz. Nesses versículos que nós acabamos de colocar, que está em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve. Então Jesus ele coloca todo um processo que começa no vinde a mim. Qual é o significado do vinde a mim? A grande maioria das pessoas ainda interpretam vinde a mim como sendo simplesmente aceitar Jesus como Salvador e, de uma forma simplista, a partir disso, ela já está salva, o reino dos céus já está dedicado a ela. Como muitas pessoas pensam. Na verdade, dentro de uma proposta mais profunda, o vinde a mim significa ir ao encontro do amor que Jesus representa. Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus nos colocou como modelo e guia. É o que nos diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Ele, como Espírito mais perfeito que Deus nos colocou como modelo e guia, nós somos convidados a ir ao encontro dessa perfeição, ir ao encontro desse amor. E esse processo se dá a partir do reconhecimento que nós mesmos é que criamos o cansaço, que nós mesmos criamos a sobrecarga, as aflições. Então nós reconhecemos que estamos aflitos, estamos doentes, com dificuldades, e vamos ao encontro do grande médico, do grande psicoterapeuta, que é Jesus. Ir ao encontro dele para que, a partir do amor, que ele é o exemplo maior, nós possamos receber o alívio para a nossa alma, como ele diz. Então o alívio faz com que nós, aliviados das nossas dificuldades, das nossas doenças, dos nossos problemas, possamos entrar numa outra etapa. A etapa seguinte é a etapa do descanso para a alma. No primeiro momento é o alívio. O descanso vem no segundo momento. O descanso não significa inatividade. Significa paz interior, serenidade, harmonia. E é um processo que vai acontecer a partir de duas ações importantíssimas. O descanso é o estado de saúde espiritual. Só vai acontecer quando nós tomamos o jugo de Jesus como diretriz de vida. Jugo, na verdade, significa uma diretriz, um direcionamento. E o direcionamento de Jesus é o próprio amor. A partir do momento que nós nos direcionamos ao amor, nós vamos entrar em contato com o grande mestre que ele é. Então nós vamos receber alívio, primeiramente, para que possamos entrar num processo de aprendizado.
Jesus é o grande mestre e nos convida a sermos aprendizes dele. Então, quando ele diz, aprendei comigo, ele está nos fazendo um convite para que possamos aprender. Esse aprendizado vai se dar de duas formas. Cognitiva, puramente racional, em que nós entramos em contato com a verdade universal, principalmente com o próprio Evangelho, que é uma síntese da verdade universal. Então, o próprio Evangelho de Jesus é uma perfeita síntese dessa verdade. Então, nós vamos fazer reflexões acerca do Evangelho para aprender, cognitivamente no primeiro momento. Agora, não basta a cognição. Como ele diz aqui, o caminho deve chegar ao coração. Então, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. O aprendizado começa na mente, puramente intelectual, cognitivo, mas vai ao encontro do coração. O coração é o símbolo do sentimento. Então, nós vamos desenvolver aquilo que nós chamamos de inteligência cognitiva para aprender e a inteligência emocional para sentir as palavras de Jesus no coração, o significado daquilo que ele nos convida a desenvolver. Esse jugo e todo esse processo, na verdade, passa por o desenvolvimento de 3 sentimentos: amor, mansidão e humildade. Então, o amor, a mansidão e a humildade vão nos gerar o descanso que é esse estado de serenidade, de harmonia interior, que nos gera o equilíbrio, que nos gera um estado de saúde. Por que nós somos convidados a isso tudo? Para tornar a nossa vida suave e o fardo a ser carregado leve. Quando ele diz, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muitas vezes as pessoas reclamam que as suas vidas estão muito pesadas, estão muito cheias de aflição, cheias de cansaço, de problemas. Na verdade, claro que num planeta de expiações e provas como o nosso, dificilmente alguém vai passar por um planeta como o nosso sem aflições, sem motivos para se afligir. Agora, ter motivo para se afligir não significa entrar em aflição, entrar em um estado de sobrecarga, de desespero, de angústia. São dificuldades que é o fardo a ser carregado. Para algumas pessoas esse fardo é um pouco mais pesado, outras mais leve. Porque é fruto da somatória de todas as experiências passadas que nós tivemos, tanto desta existência quanto de existências anteriores. Então, é o fardo a ser carregado. Agora, esse fardo com Jesus no coração, Jesus enquanto não um mito, mas enquanto a exemplificação dele, a todos os ensinamentos que ele nos oferece, ele vai ser sempre leve. E o jugo, o direcionamento vai ser sempre suave. Então podemos ter certeza, se o jugo está perverso e o fardo muito pesado, muito maior do que a nossa capacidade de carregar, significa que nós estamos agindo de uma forma que não está muito correta. Porque isso não é da vida. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu estou sofrendo muito hoje, porque no passado, em outras existências, eu fiz muita gente sofrer.
E aí, como eu fiz muita gente sofrer, hoje eu sofro as consequências disso. Essa é uma visão comodista em relação à vida, inclusive é um desconhecimento do princípio da lei de causa e efeito. Porque, na verdade, ninguém reencarna para sofrer. Nós reencarnamos para aprender a amar. Se nós cultivamos o desamor, a rebeldia e o orgulho, aí o sofrimento aparece. Se nós cultivarmos o sentimento de amor, de mansidão e de humildade, gradualmente nós vamos tornar a nossa vida liberta do próprio sofrimento. Então se nós temos um fardo relativamente pesado a ser carregado, é porque nós criamos esse fardo. Não foi Deus que criou para nós, fomos nós mesmos, ao infringir a lei do amor, ao infringir a própria lei de causa e efeito, que é derivada da lei do amor. Quando nós agimos com desamor, seja para nós mesmos, seja para o nosso próximo, nós criamos um karma negativo. O karma negativo significa que cada ação negativa praticada retorna para quem a praticou. Agora, nós não estamos aqui para ficarmos acomodados às nossas ações negativas, sejam presentes ou passadas. Nós estamos aqui para transformá-las em oportunidades de crescimento interior. Então, quando nós, em vez de ficarmos focados numa situação de acomodação, interpretamos de uma forma correta a lei de causa e efeito, se nós queremos uma vida mais suave e mais leve, é fundamental que nós tenhamos uma postura positiva diante da vida. Então, se no passado eu agi com desamor, hoje eu ajo com amor. Eu faço esforços, exercícios para amar a mim mesmo e amar o próximo como a mim mesmo. É esse o caminho para alcançar esse estado de saúde espiritual, que não significa ausência de doenças. Doenças do corpo físico, doenças da mente. Todos nós somos espíritos, ainda que trazemos as nossas doenças, e somos convidados a superá-las. Agora, a saúde espiritual é esse estado do espírito que despertou para a realidade da vida, e a partir desse despertar, faz todos os esforços para ir em busca de desenvolver cada vez mais uma postura amorosa diante da vida. Quando nós temos esse movimento de amor, o que vai acontecer? O jugo será sempre suave, o fardo será sempre leve. Então é tudo uma questão de escolha. Nós escolhemos verdadeiramente o jugo perverso e o fardo pesado. Muita gente diz assim: mas eu não escolhi sofrer. Escolheu sim. Porque, na verdade, até não fazer escolhas é uma escolha. Normalmente, o sofrimento surge de situações, principalmente de passividade em relação à vida. Como a vida é movimento, quando nós queremos ficar parados sem agir de uma forma proativa, de uma forma positiva, o que vai acontecer? O sofrimento surge porque nós estamos indo na contramão do universo. Nós estamos agindo contrários ao universo. Então, resumindo tudo que nós falamos, Jesus é o mestre maior de nossas vidas. Nós somos convidados a ser seus aprendizes. A vida é um convite constante ao aprendizado, e é a questão 115 de O Livro dos Espíritos que nos ensina isso. A questão 115, Kardec pergunta aos espíritos benfeitores da humanidade: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus?
uma pergunta muito clara. Kardec era muito lúcido ao elaborar as perguntas. Então, observando a sociedade, existem pessoas boas e pessoas más. Pessoas excelentes, muito boas, que é uma minoria, mas existem. Então, se existem pessoas boas e pessoas más, será que Deus criou pessoas com uma índole boa e pessoas com uma índole má? Vejamos a resposta dos benfeitores, que é muito profunda e muito significativa. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, todos nós temos o mesmo ponto de partida: simplicidade e ignorância. Então, o espírito ele evolui da simplicidade e ignorância até chegar a um estado de maior pureza espiritual. Jesus, por exemplo, que é um nosso irmão mais velho, maior, ele também evoluiu, como todo mundo, da mesma maneira. Ele não foi criado perfeito como muitas pessoas acreditam que foi. Como se ele fosse um ser especial, um Deus que encarnou. Na verdade, ele é um irmão como nós, claro, muito mais velho do que nós. Foi criado há muito mais tempo do que nós. E todos nós somos convidados a segui-lo como o caminho, a verdade e a vida que conduz a Deus. Os benfeitores continuam dizendo que a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, nós somos criados simples e ignorantes e temos um grande compromisso conosco, que é o do adquirir o conhecimento da verdade. Existem duas verdades a serem conhecidas por nós. Uma é a verdade universal, do qual o Evangelho de Jesus é uma perfeita síntese, e a outra é a verdade que existe dentro de nós, que é conseguida a partir do autoconhecimento, em que nós fazemos exercícios para nos conhecer, aceitar as deficiências que encontramos para poder gradativamente transformá-las. Então todo esse processo vai acontecendo e nós vamos nos aproximando de Deus. O que significa aproximar-se de Deus? Significa cada vez mais adquirir uma pureza espiritual, porque Deus é a grande energia amorosa criadora do universo. O Espírito, em essência, também é amor, mas ainda traz uma camada de ignorância que o envolve, que nós chamamos na psicologia transpessoal de ego. Então é o ego do ser humano, é o lado sombra que todos nós trazemos também. Então quando nós vamos nos aproximando de Deus, o que está acontecendo? Nós estamos nos auto-iluminando. A auto-iluminação é um processo de aquisição da pureza espiritual para nos aproximarmos de Deus. E os benfeitores continuam dizendo que nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, no processo de aperfeiçoamento, nos aproximando de Deus, nós vamos nos tornar pessoas cada vez mais felizes. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então nós vamos passar por várias provas para aprendermos e tornarmos pessoas cada vez mais purificadas espiritualmente. E aqui que os benfeitores falam onde surgem as aflições, onde surgem as sobrecargas que muitas vezes nós trazemos. Surge da rebeldia do espírito. Eles dizem que uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem,
permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, aqueles de nós que aceitamos todo o processo de uma forma, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade, todo o processo evolutivo vai se dando de uma forma suave e leve. Quando nós nos rebelamos e não queremos aceitar, a palavra murmurar, uma palavra um pouco usada em português, significa blasfemar, significa se rebelar contra a própria providência divina. Então, todas as vezes que nós nos rebelamos e não aceitamos a lei divina, e a lei divina nós podemos resumi-la numa única lei, que é a lei maior, é a lei do amor, que organiza todo o universo. Então, quando nós não queremos aceitar essa determinação para exercitar o amor e nos aperfeiçoar, nós vamos permanecer afastados da perfeição e da prometida felicidade. É claro que esse afastamento não é eterno, porque o Espírito, mesmo que haja com rebeldia, um dia ele irá despertar. Só que, enquanto não desperta, todo o sofrimento, toda a sobrecarga, todo o cansaço vai acontecer para o Espírito que está agindo dessa forma. Então nós poderíamos fazer uma pergunta: qual é a condição para se tornar um aprendiz da vida ou um aprendiz de Jesus? Buscar o aperfeiçoamento constante, aprendendo tanto com os nossos erros quanto com os nossos acertos. Todos nós somos convidados a aprender. Quando nós acertamos, nós temos aquilo que chamamos de conquista-êxito. Nós temos um êxito, aprendemos e seguimos em frente. Quando nós erramos, nós somos convidados a ter uma conquista-aprendizado. A conquista-aprendizado é o resultado positivo que nós podemos ter a partir de um erro. A única coisa positiva que nós podemos ter a partir de um erro é o aprendizado a partir dele. Quando nós entramos no movimento de culpa ou de desculpa em relação aos erros, nós vamos entrar nesse murmúrio, nesse processo de não aprender. Então, o que nos leva a isso? O que nos leva a isso, esse movimento amoroso de aprendizados, é a tríade: o jugo do amor, a mansidão e a humildade de coração, que Jesus nos ensina. O resultado disso é a suavidade e leveza em todas as situações da vida. Nós vamos tornando a nossa vida cada vez mais suave, o fardo cada vez mais leve. Quando nós nos recusamos ao aprendizado, a recusa se dá a partir da tríade: desamor, rebeldia e orgulho. Então, quando em vez de cultivar o amor, a mansidão e a humildade, nós cultivamos o desamor, a rebeldia e o orgulho, nós entramos no murmúrio, no processo de se rebelar contra a lei divina e não querer aprender. O orgulho é um movimento que nós chamamos de pseudo-mestre. Gera a chamada angústia do pseudo-mestre. O pseudo-mestre é aquela pessoa que já quer ser perfeita sem passar pelo aperfeiçoamento. Muitos de nós, por já conhecermos a verdade do Evangelho de Jesus, queremos, simplesmente por já conhecer a verdade, que essa verdade seja vivenciada de uma hora para outra. Então nós vamos criar um estado angustiante que nós chamamos de angústia do pseudo-mestre. A rebeldia gera recusa em aprender. Nós nos recusamos ao próprio aprendizado. Como se a vida fosse possível nós estarmos bem na vida sem aprender os vários convites que a vida faz para que nós aprendamos. O desamor vai gerar aquilo que nós chamamos de culpismo e desculpismo.
O próprio termo indica, culpismo é um cultivo da culpa. E o desculpismo é o cultivo à desculpa. Vejamos os dois tipos de problemas dessa questão. O resultado em relação a isso é uma opressão e o cansaço, um distanciamento do real sentido da vida. Quanto mais nós cultivarmos o desamor, a rebeldia e o orgulho, mais nós vamos nos distanciar do real sentido da vida. O aprendiz, ele vai sempre errar e acertar até alcançar a perfeição. Um aprendiz que só acertasse já não seria mais aprendiz, seria mestre. Então, quando nós exigimos de nós mesmos acertar sempre, nós estamos agindo com orgulho, com vaidade, com prepotência, rebeldia. Então, a pessoa que tem esse sentimento de pseudo-mestre, todas as vezes que ela erra, ela entra no sentimento de culpa. O sentimento de culpa é extremamente pernicioso. Quando, diante de um erro cometido, nós entramos na culpa, a culpa ela é formada de 3 sentimentos básicos: auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Então a pessoa se julga, se condena e se pune por ter errado. Muitas pessoas criam inclusive doenças graves nos seus corpos a partir desse mecanismo. Existe um ramo da medicina chamada psiconeuroimunologia que tem estudado de uma forma e chegado a conclusões muito interessantes a respeito exatamente dessa questão da pessoa psiquicamente, por sentimentos de culpa, remorso e ressentimento também, mágoa, produz um bombardeio energético nas suas células e as células adoecem, produzindo câncer, por exemplo, produzindo doenças autoimunes em que o próprio corpo cria anticorpos para se destruir. São várias doenças causadas por processos desse tipo. A culpa é um processo de ódio a si mesmo. Assim como o ressentimento é um movimento de ódio ao outro. Quando uma pessoa faz alguma coisa que nós não gostamos, nós cultivamos o ressentimento por essa pessoa. É um sentimento de ressentir o ódio constantemente. Quando nós nos culpamos, é como se nós quiséssemos entrar no movimento de ódio por nós mesmos, por ter errado. E, normalmente, esses 3 sentimentos se seguem um quarto, que é a autopiedade. A autopiedade, a pessoa se sente coitada pelo fato de estar sofrendo. Ela mesmo se julga, se condena e se pune, e depois que está sofrendo, ela entra no movimento de autopiedade dizendo: coitada de mim, eu estou tão sofrida, olha como eu estou com essas deficiências, com essas dificuldades todas. Tudo isso, na verdade, é um movimento de rebeldia, de orgulho, de desamor, de perfeccionismo, e é uma falsa responsabilidade. Nós podemos criar esse mecanismo para nós, mas não nos convém. Não nos convém nos culparmos pelos nossos erros. Agora, isso significa nos desculparmos pelos erros? Muita gente diz isso. Errar é humano, nós estamos aqui para errar mesmo, porque errar é humano. Na verdade, isso é fruto do desculpismo, essa fala de que errar é humano. Realmente, nós ainda somos humanos porque erramos. É bem diferente. Nós somos humanos porque ainda erramos. Mas nós não estamos aqui porque
o ser humano não é o último estágio da criação divina. O último estágio é o estágio do anjo, é o angelical, é o espírito mais purificado. Então, quando a pessoa simplesmente se desculpa dizendo que errar é humano, ela está acomodada a um processo de desculpismo, que é esse que estamos vendo aqui. Diante do erro, ela se desculpa. Não é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E vai levando a vida de uma forma desculpista. Não funciona também. Porque o desculpismo é um movimento de auto-julgamento, a pessoa percebe que fez coisa errada, e aí depois de perceber, ela se justifica. Ah não, mas é assim mesmo, errar é humano, e vai perpetuando o erro. Ela age de uma forma irresponsável. Então ela cultiva auto-julgamento, auto-justificativa e irresponsabilidade. Como se a vida fosse assim. Na verdade, a vida não é assim. Nós estamos aqui para aprender, sim, com os nossos erros e com nossos acertos. Mas nós estamos aqui todos reencarnados para o aprendizado e para o crescimento, para a transformação interior. Quando isso acontece, no desculpismo, há um processo de alienação, de racionalização e de fuga da realidade. A pessoa tenta fugir da realidade, como se fosse possível fugir da realidade. Na verdade não é, mas ela tenta. O processo equilibrado é o meio entre esses dois extremos, porque nós temos dois extremos, culpa de um lado, desculpa do outro. O equilíbrio está no meio, que é a ação responsável. Diante dos erros cometidos, nós vamos buscar o chamado perdão cristão, que é a prática da ação responsável. Nós vemos bem isso na passagem em que Jesus tem aquele célebre encontro com a mulher adúltera na praça pública. A mulher estava a ponto de ser apedrejada e Jesus diz para a multidão de fariseus que estavam prontos para apedrejar a mulher: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. E ninguém, diante da força moral de Jesus, quando disse isso, ninguém teve a coragem de atirar a pedra. Foi, segundo o evangelista que relata o fato, cada um foi saindo de fininho, né, foi deixando a praça, até que ficou apenas a mulher e Jesus. E ele pergunta para ela: mulher, alguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar, para que não lhe aconteça algo pior. Então, que significado tem isso? Pecado, dentro de uma visão mais profunda, significa apenas erro. Não é aquela coisa medieval, abominável, que a humanidade criou. É simplesmente o erro. A palavra pecado vem de amartia, em hebraico, que significa errar o alvo, simplesmente. Então, quando ele diz, atira a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado, significa, atira a primeira pedra aquele que nunca errou. E segundo Amélia Rodrigues, o espírito que escreve através de Divaldo Franco, ele escrevia na areia a principal característica negativa de cada uma daquelas pessoas, porque Jesus tinha a capacidade de ler na própria pessoa toda a vida dela. Então ele escrevia na areia, cada um olhava ali e já saía, porque se reconhecia nas deficiências que ele sabia que a pessoa tinha. Quando ele fica apenas com a mulher, ele dá o exemplo do que significa o perdão cristão. O perdão cristão não é anular o erro. Isso seria desculpa. Não é simplesmente execrar quem erra. Isso é a culpa.
O perdão cristão é agir de forma responsável. Quando ele diz para a mulher, mulher, eu também não te condeno. Ele, como espírito mais puro, ele tinha capacidade moral de condenar. Mas o puro nunca condena. Quem condena são os puritanos, como os fariseus que estavam a ponto de condenar a mulher e lavrar a sentença de apedrejá-la. Quando ele diz para ela, eu também não te condeno, mas aí ele dá a lição do perdão cristão. Vá e assuma uma atitude responsável. Vá e não torne mais a pecar, não torne mais a repetir esse mesmo erro, para que não te aconteça algo pior. O que significa? Para que, agindo de forma responsável, ela pudesse refazer a sua vida. Porque numa próxima vez, se ela continuasse adulterando, numa próxima vez ele poderia não estar ali na praça. E ela seria lapidada, né? E numa situação muito pior do que a primeira. Então é esse o processo do perdão cristão. Uma ação responsável diante da vida, que se dá em 6 etapas básicas. A primeira etapa é a etapa da autoconsciência. Tomar consciência das nossas dificuldades. Nós, como aprendizes da vida, vamos errar e vamos acertar. Quando acertamos, ótimo, seguimos em frente. Quando erramos, vamos tomar consciência. Eu errei, assumo conscientemente o erro que eu pratiquei. Então, assumir conscientemente é o primeiro ato dessa ação responsável. A partir da autoconsciência, ela já se segue a própria responsabilização. Eu errei. Me responsabilizo pelo meu erro. Porque se a pessoa não se responsabiliza, ela se desculpa. Todas as vezes que nós nos desculparmos, nós vamos projetar o erro em outra pessoa. A pessoa se desculpa e projeta o erro nos outros. O culpado é o outro. A partir da responsabilização, ela vai ser convidada ao arrependimento. O arrependimento é positivo, é bem diferente da culpa. O arrependimento é o ato em que a pessoa diz para ela mesma, eu não deveria ter agido dessa maneira, mas eu agi. E se agir, o que eu posso? Agora que agi de forma incorreta. Eu posso aproveitar esse erro para crescer com ele. E o crescimento vai se dar a partir de uma autoanálise das causas que geraram o erro. O que é a autoanálise? É um processo em que a pessoa vai analisar aquele erro, refletir sobre ele, para poder entrar num processo de aprendizado. Ao aprender com o erro, o que vai acontecer? É um ato positivo em que a pessoa aprende e pode evitar repetir aquele erro sistematicamente, como as pessoas que se culpam e que se desculpam. Com isso, acontece todo um processo que vai culminar na reparação. Porque o perdão cristão não é simplesmente, não, agora eu aprendi, pronto, não faço mais e fica tudo por isso mesmo, não. É necessário reparar o erro. E reparar o erro é agir de forma amorosa. Se eu agir de forma desamorosa no passado, seja o passado recente, seja o passado remoto, hoje eu sou convidado a agir com amor. Então a reparação é fazer exatamente o contrário do que gerou o erro. Então tudo isso é chamado do perdão cristão. Um processo em que há o exercício do amor, da mansidão e da humildade, conforme Jesus nos ensina. Então quando nós exercitamos essas 3 virtudes, nós abrimos campo para o perdão cristão, que tem todas essas etapas. Então a essência do aprendizado é isso tudo. Então o aprendiz, ele se vê como um ser humano perfectível. O que é um ser humano perfectível? Aquele que vai se aperfeiçoando sempre. Não é a pessoa perfeita, mas a pessoa que se aperfeiçoa gradualmente. E é Jesus que nos ensina isso quando ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A verdade, nós podemos comparar a verdade com um triângulo. Todos nós, como aprendizes da vida, somos convidados a superar a ignorância. Existem 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar a verdade. Então a verdade é como um triângulo equilátero, em que nós somos convidados a saber a verdade, sentir a verdade, para poder vivenciá-la. Isso vem desse versículo aqui. Conhecereis, o conhecereis é o saber a verdade. Agora, não é o conhecimento que liberta. O que liberta é a própria verdade. A verdade de que forma? Sentida no coração. Então, quando nós sabemos e sentimos a verdade, ela nos liberta, que é a própria vivenciação da verdade, que vai nos libertando gradualmente. A segunda ação é o cultivar o sentimento de aprendiz, que é o resultado de todo esse processo de aprendizado que vimos até agora. Então, o dever maior de todo ser humano é evoluir. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu a missão de evoluir até alcançar a pureza espiritual completa, como nós vimos na questão do Livro dos Espíritos. E a condição para evoluir é o amor. Nosso dever consciencial será sempre utilizar o amor como um norteador para evoluir em todas as circunstâncias. Então, o amor é esse instrumento que nos proporciona a evolução. A evolução do ser humano, ela sempre vai se dar de 2 formas. As chamadas provações. A provação, o que é? Nós não sabemos, aí vamos exercitar o aprendizado, e ao exercitar o aprendizado nós vamos ter provas, como numa escola. Numa escola, a criança, o adolescente, o mesmo adulto, aprende toda uma teoria, aprende situações práticas e depois tem provas para aferir se houve aprendizado ou não. Na vida é assim, de uma forma muito mais profunda, muito mais complexa do que numa escola. Na vida é assim, nós aprendemos e aí temos provas. A aprovação é um processo de educação pelo amor. Todos nós somos convidados por Deus a nos educarmos pelo amor. Só que a grande maioria das pessoas se rebelam e não querem se educar. É aquilo que diz na questão 115, as pessoas que murmuram, que blasfemam contra o Criador. E quando isso acontece, as pessoas entram num outro mecanismo da vida, que são as expiações. As expiações já é um processo de reeducação pela dor. A pessoa que não quis se educar pelo amor, vai se reeducar pela dor. Então, o processo de expiação nada mais é do que um convite a retornar ao amor do qual a pessoa se afastou. Então, todas as vezes que nós nos rebelamos frente à vida, vai surgir a dor para que nós aprendamos a valorizar o amor. Não precisaríamos disso, mas como a tendência nossa é de nos rebelar, aí surge a dor para nos educar. Então o ser humano, o homem, ele é autor do seu destino. Todos nós somos autores do nosso destino e fazemos as nossas escolhas. Existe para que nós sigamos o nosso destino 2 recursos que Deus criou: o determinismo e o livre-arbítrio. Esses 2 recursos diz respeito a toda a humanidade: determinismo e livre-arbítrio. Onde existe determinismo? O determinismo existe no processo de nascer, morrer e renascer sempre.
Tal é a lei, como nos ensina Allan Kardec. Então, nascimento, morte e reencarnação. A lei da reencarnação, ela está intimamente ligada à chamada lei de evolução. Nós vamos evoluindo de que forma? Nascendo, morrendo e renascendo, gradualmente, quantas vezes forem necessárias, até a perfeição relativa. Cada encarnação funciona como uma série de uma escola. Da mesma forma, a criança começa desde a pré-escola e vai até a universidade, faz doutorado, pós-doutorado, e toda a sua formação acadêmica vai se dando de uma forma gradual, ano após ano. As reencarnações funcionam de maneira semelhante, claro, de uma forma muito mais complexa, muito mais profunda do que as etapas da vida acadêmica de uma pessoa, mas é um processo de nascimento, morte e reencarnação para gerar aprendizado para todos nós. Tudo isso vai nos proporcionar a perfeição relativa. Então nós vamos nos aperfeiçoando até alcançar a perfeição relativa, nos aproximando de Deus, como nos diz a questão 115 do Livro dos Espíritos. Onde entra o livre-arbítrio nisso tudo? Se nós vamos evoluir até a perfeição relativa, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, porque isso é uma lei divina, e nós não temos poder de revogar a lei divina, onde entra o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. O livre-arbítrio é a liberdade de escolha. Então o livre-arbítrio entra aqui. O livre-arbítrio é o processo em que nós vamos escolher ser feliz agora ou mais tarde. Todos nós vamos ser felizes quando alcançarmos a perfeição relativa. Como diz a questão 115, alguns aceitam submisso, outros só murmurando. Os que aceitam submisso vão evoluindo e vão ser felizes agora. Começando hoje, todos nós, sem exceção, podemos começar a desenvolver a nossa felicidade hoje. A partir do momento que nós entramos nesse movimento de submissão às leis divinas. O que é se submeter à lei divina? Não é ser subserviente, é começar a fazer esforços, exercícios para praticar a lei divina. E aí a felicidade vai sendo construída. Agora, se nós nos rebelarmos, eu não quero, eu sou turrão e eu não vou fazer, eu não vou agir, eu não vou agir com amor. Podemos, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convence no apóstolo Paulo. O que vai acontecer quando nós fazemos isso? A felicidade vai acontecer mais tarde. Ela vai acontecer. No dia que nós despertamos, nós vamos desenvolver a felicidade, mas só muito mais tarde. Então, tudo isso vai gerar a questão da escolha. Como e quando agir, libertação ou prisão ao sofrimento. Se nós aceitamos submissos à lei de Deus e fazemos exercícios para desenvolvê-la no nosso coração, a felicidade surge agora. E nós nos libertamos do sofrimento. Se nós nos rebelamos, nós adiamos a libertação do sofrimento. E vamos derramar muitas lágrimas ainda, até que nós aceitemos o convite de Jesus para ir ao seu encontro e aprender com ele. Agora, o convite existe sempre para todos nós, independente de nós aceitarmos ou não. Então, a prática do dever consciencial, ele é resultado do processo de autoconsciência que Jesus recomenda em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então é todo um processo de sair da ignorância e vir para um estado de perfeição relativa. Então a pessoa que está na ignorância e busca a perfeição relativa, ela vai passar por um caminho que conduz a essa perfeição. E esse caminho é feito a partir de
5 estágios básicos: percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação da vontade. Nos nossos livros nós temos essa técnica de autotransformação, que nós chamamos de técnica parda. O termo em português, parda, vem das iniciais das palavras percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Então, nós temos todo um processo para perceber as nossas deficiências, aceitar que ela existe. Aceitar é diferente de se acomodar. Acomodação, a pessoa diz assim: eu tenho essa dificuldade e eu sou assim mesmo. Doa quem doer, eu sou assim mesmo. Isso é a acomodação. A aceitação, a pessoa diz: eu tenho essa dificuldade, eu estou assim, eu tenho essa deficiência. E aí ela sempre faz uma pergunta: que ações eu posso realizar para superar essa deficiência? Então ela está sempre focada no aspecto positivo, no aspecto transformador. Então ela percebe, aceita, aí ela vai refletir sobre as questões da vida importantes para ela, para que ela possa crescer, aprender cada vez mais. A partir da reflexão, ela vai ser convidada a decidir se ela vai mudar agora ou muito mais tarde. Se ela vai iniciar um processo de mudança, porque a mudança não é abrupta, mas iniciar um processo de mudança. Por quê? Muita gente já até sabe o que necessita fazer para mudar de vida. Mas a pessoa diz assim: um dia desses eu começo, uma hora dessas eu começo. Alguém já viu um dia desse no calendário? Uma hora dessa no relógio, alguém já viu? A pessoa fica numa indefinição, numa indecisão. E todo o processo de indecisão não gera benefício algum. Então é necessário tomar a decisão: eu quero verdadeiramente ser uma pessoa mais feliz? Ou eu estou brincando com a vida, dizendo que quero, mas na hora da prática eu quero ganhar a felicidade e não conquistar a felicidade. E ganhar a felicidade ninguém vai ganhar. Felicidade é algo conquistado por nós e não ganho por nós. Então a decisão é fundamental para que a pessoa entre numa ação. E essa ação diz respeito à nossa vontade. Eu quero realmente ser uma pessoa mais feliz ou não? Claro que em sã consciência todo mundo quer ser feliz. Agora, poucos aqueles que querem pagar o preço para desenvolver a felicidade. A grande maioria quer ganhar da vida. Então a ação da vontade é um mecanismo que requer 4 situações básicas. A ação da vontade nós comparamos a uma pirâmide, que temos aqui, na base da pirâmide, a força de vontade. A força de vontade é o exercício de poder, o poder que todos nós temos de mudar a nossa vida. Só que grande parte das pessoas não usam esse poder. Então, como não usa esse poder, o que acontece? A pessoa tem, mas não usa. É como uma semente preciosa que é guardada num cofre. Todos nós temos essa semente, é uma semente divina dentro de nós, que cabe a nós colocá-la numa terra fértil, fazer com que ela germine e se torne uma árvore frondosa cheia de frutos. É a base de todo um processo de crescimento interior, a chamada força de vontade, exercício do poder para mudar a nossa vida. O segundo princípio da ação da vontade é chamada competência, que é o exercício da inteligência. Ser competente é aquela pessoa que sabe o que quer e busca várias situações para desenvolver o como ela vai se transformar. Então, se a pessoa não sabe, ela busca saber. Então, se ela não sabe, por exemplo, as questões ligadas ao autoconhecimento, ela vai buscar estudar aquilo. Então, estudar, por exemplo,
as obras básicas de Allan Kardec, estudar obras que falam sobre autoconhecimento, estudar o próprio Evangelho de Jesus, trazendo para a sua própria intimidade. São processos que vão fazer com que a pessoa se torne cada vez mais competente. Assistir uma palestra, um curso, um seminário, tudo isso são meios para que a pessoa se torne mais competente. Aprendendo como mudar. Porque não basta querer mudar, saber o que se deve mudar, sem o movimento do como realizar as ações. O terceiro princípio da ação da vontade é o auto-amor. O auto-amor é o que vai dar o direcionamento para que nós realizemos as ações necessárias para a nossa vida. A pessoa que se ama não se contenta em viver uma vida mais ou menos. Só se contenta em viver uma vida com baixa qualidade aquelas pessoas que não se amam, ou pelo menos não se amam o suficiente. Então o auto-amor é aquele instrumento que faz com que a pessoa busque uma vida de maior qualidade. Eu quero ser uma pessoa melhor. E como eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu me amo, eu vou fazer todos os esforços necessários para me tornar uma pessoa melhor. Para que isso tudo? Para alcançar a felicidade. Então a felicidade é uma construção que é a última etapa de todo um processo. Então, eu que quero me tornar uma pessoa saudável porque me amo, para que eu estou fazendo isso tudo? Para me tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais de bem com a vida. Então tudo isso, a pirâmide da vontade está envolvida pelo círculo do amor. Por que o círculo do amor? Porque é uma ação em que cada um de nós fazemos os esforços necessários para nos tornarmos pessoas mais amáveis e felizes. Quanto mais amável e feliz cada um de nós formos, mais nós vamos irradiar amor e felicidade em torno de nós. Então todo o universo, todas as pessoas que convivem conosco vão sentir o nosso amor. Então o auto-amor e o amor ao próximo vai acontecendo a partir disso tudo. Quando a pessoa... Tem gente que confunde autoestima, auto-amor com egoísmo. Não tem nada a ver com egoísmo. Porque a pessoa que se auto-ama, ela se enche de amor, e uma pessoa que se auto-ama jamais vai ficar cristalizada em si mesma. Ela vai ao encontro do outro. Uma pessoa que não se ama, uma pessoa de mal com a vida, essa sim é egoísta, porque ela quer o melhor para ela em detrimento dos outros, como se isso fosse possível. Na verdade, ela se fecha dentro de si mesma numa situação de egoísmo e de egocentrismo. Então, para finalizar as nossas reflexões, vamos trabalhar a última etapa do processo da saúde espiritual, que é cultivar a profunda gratidão a Deus. Em João, capítulo 4, versículo 10, Jesus diz para a mulher samaritana, quando ele encontra com essa mulher, é um encontro memorável que está no Evangelho de João, a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ele diz: se tu conheceras o dom de Deus. Meditando sobre o que significa o dom de Deus é a própria vida. Deus nos criou por amor. Deus poderia não ter nos criado, porque Ele é a grande luz que existe com ou sem o universo. Mas como Ele é uma grande luz amorosa, jamais uma grande luz amorosa seria egoísta a ponto de só Ele existir. Por isso criou o universo e tudo que existe no universo, inclusive nós. Então a vida é um dom de Deus. Tudo o que nos acontece são dádivas para que possamos evoluir. Muita gente acredita que são dádivas só as coisas boas. Quando a vida está sorrindo, quando não tem nenhuma dificuldade, estão acontecendo as dádivas. Quando surge qualquer dificuldade, é uma desgraça que a pessoa
ela jamais vai atribuir um valor à dificuldade e acreditando que é uma desgraça. Mas, na verdade, a vida sempre é uma graça, desde que nós não estejamos usando mal o nosso livre-arbítrio. Porque uma pessoa, por exemplo, que se mata, claro que a morte dela não é uma dádiva divina. É uma ação, uma grave ação, né, contra a própria vida, movida pela rebeldia. Então, vamos ver aqui no esquema. Todas as vezes que nós temos um movimento de desamor diante da vida, o que vai acontecer? Vai acontecer uma dessintonia diante da vida gerada pelo próprio desamor. Quando há essa dessintonia gerada pelo próprio desamor, a pessoa quer somente situações de prazer. Uma pessoa que cultiva essa visão chamada de hedonista, em que ela só quer o prazer, como se isso fosse possível num planeta de expiações e provas, o que vai acontecer? Ela entra no movimento de cultivar o prazer pelo prazer. Quando esse prazer surge de uma forma natural, ela usufrui. Quando não surge, ela busca o prazer de forma artificial. Então o prazer, ele é fruído a qualquer custo e com apego. Então, se não tem prazer, ela vai usar drogas, por exemplo, usar álcool, usar sexo para obter prazer. Como ela não tem o prazer de uma forma natural, vai buscar o prazer de uma forma artificial. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer o apego. É o que gera as compulsões. Toda compulsão surge no movimento de busca do prazer pelo prazer. O que vai acontecer quando as pessoas têm esse movimento de desamor pela vida? Há uma revolta quando ela apresenta alguma dificuldade. Quando surge alguma dificuldade na sua vida, ela se revolta. Por que ela se revolta? Porque ela foca a impossibilidade de resolver os problemas. Em vez de focar na solução dos problemas, ela foca numa falsa impossibilidade de resolvê-los. Em qualquer uma das situações, seja de prazer, seja na situação de dificuldade, o que vai acontecer com a pessoa que tem esse movimento de desamor frente à vida? Ela vai desenvolver para ela a dor. O sentimento, a dor é aquela situação que acontece todas as vezes que nós cultivamos o desamor. O problema da dor é que ela nunca vem sozinha. A dor é uma senhora que ela não costuma ter um movimento acertado. A dor, ela costuma ouvir o conselho de uma comadre dela, chamada rebeldia. A comadre da dor, chamada Dona Rebeldia, ela vive aconselhando a dor a se casar. Só que a dor, em vez de casar com o homem certo, né, o Senhor Amor, que seria o par perfeito para a Dona Dor, porque se ela se casa com o Senhor Amor, o que vai acontecer? Quando nós colocamos o amor na dor, a dor suaviza, a dor diminui e até desaparece. Só que, em vez de casar com o Senhor Amor, a dor ouve o conselho da Dona Rebeldia e a pessoa entra num processo de revolta contra a dor. Ao revoltarmos-nos contra a dor vai encontrar o seu marido. Vocês conhecem aqui em New Jersey o marido da Dona Dor? Não tem aquele romance de Jorge Amado, a Dona Flor e os seus dois maridos? Na verdade, a Dona Dor, ela tem um marido que é bígamo. O marido da Dona Dor é o Senhor Sofrimento.
Só que o Senhor Sofrimento é bígamo, ele sempre anda com uma outra mulher chamada Dona Infelicidade. Não sei como que eles estão traduzindo isso. Conseguiu traduzir? É uma fábula que nós criamos para trabalhar essa questão da dor. Então a dor, se nós vermos a dor de uma forma amorosa, nós vamos nos libertar da dor. Se revoltarmos contra a dor, vem o chamado trio calafrio. O trio calafrio é esse: o Senhor Sofrimento e as suas duas esposas, a Dona Dor e a Dona Infelicidade. Basta que nós tenhamos um movimento de desamor pela vida, que nós vamos ter na nossa vida o trio calafrio: dor, sofrimento e infelicidade. É uma escolha nossa. Todos nós podemos escolher esse caminho. Podemos escolher um outro, tendo uma atitude de amor diante da vida. Quando vemos a vida de uma forma amorosa, como uma dádiva, o que vai acontecer? Mesmo num planeta de expiações e provas, nós temos muitas situações prazerosas. Então, as situações que geram prazer, nós vamos ter um movimento de fluir o prazer com equilíbrio e desapego. Se há algo que proporciona prazer, a gente usufrui, não há nenhum problema. O problema não é o prazer, é o abuso do prazer e o apego a ele. Esse é o problema. Então nós usamos com equilíbrio e desapego. Quando surgem dificuldades, a pessoa que tem uma postura amorosa diante da vida, o que vai acontecer quando ela tem uma dificuldade? Ela foca o aprendizado buscando soluções com equilíbrio. Então o foco dela é no aprendizado e no crescimento interior que ela obtém a partir da própria limitação, das próprias dificuldades. O que vai acontecer a partir disso? O desenvolvimento da sabedoria e da felicidade. Então todos nós também podemos optar por essa situação aqui. Um movimento amoroso diante da vida, em que nós vamos desenvolvendo cada vez mais a sabedoria e a felicidade. Em vez do trio calafrio, a dupla dinâmica, sabedoria e felicidade, que todos nós com certeza queremos. Agora é uma conquista, é um trabalho que nós fazemos para chegar até lá. Então, concluindo, esse trabalho para chegar até lá, é fundamental cultivar o amor, que é o caminho para todos evoluirmos até a felicidade plena. E esse caminho é fundamental realizar exercícios para senti-lo. E o caminho para chegar até lá é Jesus. Então, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve. Muita paz a todos.